Pessoal do grupo, Maradem, Maradem, Levi, olha, quero dizer para vocês o seguinte, um dos caras que mais tem defendido a auditoria em dívida no Brasil sou eu. Há muitos anos, aliás, desde 2014, na eleição passada, eu falei que nós tínhamos que fazer não só auditoria na dívida, como fazer uma reforma total, bancário-financeira e uma reforma tributária. E nós não sabemos a quem nós devemos e como devemos. São 700 bilhões de reais por ano que se paga praticamente um terço do nosso orçamento para os bancos Illuminatis, os bancos do grupo de Bilderberg. Então, pessoal, eu, presidente da República, o primeiro ato que eu vou fazer vai ser isso. Não vou deixar, inclusive, que os banqueiros no Brasil, com o Banco Central e tudo, essas merdas de Bradesco, Itaú, tudo quanto é tipo de banco que manda no Brasil, Meireles, continue mandando como estão. Vou cortar tudo, baixar os juros na marra. Só podem ter 1%, um ponto a mais acima do risco que tem sobre os empréstimos. E nada desse negócio de 20%, 30%, como fizeram e fazem. Contem comigo. Grupo, obrigado. Matheus, todo mundo aí do grupo. Depois eu vou mencionar em outro áudio o nome de todo mundo. Um abraço para todos. Tchau, gente. Mr. M, você, o Matheus e o Pedro Henrique que estão aí neste momento, fique certo do seguinte: o grande problema do Brasil todo é o bolso. É o dinheiro, é grana. Com o dinheiro, nós faríamos tudo de bom para o país. Dinheiro sobrando, eu digo. E o dinheiro que está sobrando está na mão dos banqueiros. Os banqueiros jogam o juro lá em cima, 150% ao ano no cartão de crédito, 200%, ou mais, né? Chega até 400%. Os banqueiros pegam dinheiro na faixa de 6%, da poupança e aplicam a 300%, 400%. Além do mais, a Selic, que é a taxa referencial que o governo paga, chegou a 14,5%. Reduziram um pouco agora, porque era tanta vergonha, ia quebrar todo mundo. Mesmo assim, deixaram 14 milhões de brasileiros desempregados, a juventude inteira de 3 milhões de jovens e 875 mil empresas na falência. A culpa de tudo isso são os Illuminati, o grupo de Bilderberg que vai estar agora reunido em Davos, na Suíça, com o Temer lá, com o Meirelles, que vão fazer de novo novas conspirações contra a nossa nação. Eu, que já fui candidato 2 vezes, estou sendo a 3ª vez, eles têm medo de mim, porque eu falo e conheço a economia. Com devido respeito aos demais candidatos, são todos comprometidos com os Illuminati. Então, nós vamos botar para quebrar. Já estou botando para quebrar. Qualquer entrevista minha, jornal, rádio, televisão, internet, é a mesma coisa, eu botando a lenha neles, tá? Então fique certo que eu sou do ramo, conheço o que eu falo. Mesmo com comércio internacional há 40 anos, tá? Eu tenho 66, mas eu tenho a mentalidade, a cabeça de 28, sou jovem, tá bom? Por isso que vocês podem contar comigo. Quero criar o chamado BNDES Juve, o Banco de Poupança Popular, uma carteira de crédito especial para a juventude, para financiar as pessoas que se formam no Brasil. São 3 milhões de jovens que se formam em todas as atividades do país, tá? Um abraço, gente. Eu agora vou embarcar, tô agora pegando o avião, não dá para falar muito com vocês. Um abraço a todos do grupo. Tchau. Pessoal, tô de volta aqui aí. Tive que pegar um avião do Rio para cá. A hora que vocês me ligaram, eu estava no Rio. O tempo está muito ruim. Aí só cheguei em São Paulo agora às 10 horas. Vou ter que responder naturalmente as perguntas de vocês. Seria interessante recolher de todo mundo, tá ok? Essas perguntas para responder a todos. Vocês preferem que eu grave ou que escreva? O ideal seria a gente realmente fazer no áudio, né? É mais prático. Podem então recomeçarem o que nós começamos à tarde, não deu para gente falar, desculpe-me, mas vamos botar para quebrar agora. Vamos lá, pode fazer as perguntas aí, gente. Olha, meu entendimento é o seguinte, para que a gente possa industrializar o Brasil, e o fundamental é exatamente isso ocorreu
no tempo dos militares, de 64 a 85. Nós temos que baixar os juros imediatamente, dar crédito para a indústria, dar crédito para o comércio, para a agricultura, e com isso, a natural tendência é termos mais consumo. Com consumo vamos produzir mais, produzindo mais o consumo é maior e a roda da riqueza gira. Por isso nós temos que mudar o modelo de desenvolvimento nacional, do atualmente, que é onde os bancos mandam, e não é o setor rentista, e nós temos que mudar para o setor de produção e produtividade. E eu, como presidente da República, vou privilegiar os que produzem, e não os que apenas ganham dinheiro com lucros bancários financeiros. O setor financeiro, o setor rentista, que hoje é 25% do PIB nacional. Tá tudo errado. Eu não vou nomear um Meirelles desse, um banqueiro safado. Vou nomear um cara padrão Hermídio Moraes, um industrial. Ok? Então tem que fazer também uma reforma tributária e financeira para dar condições a que o povo brasileiro possa pagar menos juros, menos taxas bancárias e financeiras. Esse SPC e Serasa tem que acabar, tem que ter o SPC e Serasa dos bancos que roubam do povo brasileiro. Ok, gente? É isso aí. O meu ministro da Fazenda vai ser um industrial, ou um cara da área agrícola, ou da área do comércio. Jamais um banqueiro que só come dinheiro do povo brasileiro. Nós já perdemos 700 bilhões de reais, nós perdemos 700 bilhões de reais por ano. Então, em 10 anos, nós somos 7 trilhões de reais que foram só para o bolso dos bancos, empobrecendo o povo como um todo. É isso aí, gente. Quero dizer para vocês o seguinte, gente, muitas coisas que o Enéas falava ou pensava, eu também tenho pontos de vista muito semelhantes e, naturalmente, com outra ótica em algumas coisas, né? Nós somos contemporâneos, mas eu sempre tive meu estilo e meu caráter, né? Vocês já viram bem, eu fundei o PRTB mais ou menos na época dele. Fundei o PRTB com o meu partido em novembro de 92. Basicamente, ele também. Talvez o partido dele seja da mesma época do meu, talvez até mais novo. O que acontece é o seguinte, os Illuminates, o pessoal do grupo de Bilderberg, os Rothschild, o JP Morgan, os Rockefeller, toda essa gentalha da grande ordem mundial que domina o mundo financeiramente, e especialmente os países que não têm força militar. Por isso que eu sou a favor, sempre fui, aliás, que o Brasil tivesse realmente uma força militar bem superior que tem. Nós temos que voltar a aplicar na área militar 3% do PIB nacional, não apenas 0,5% como é hoje, com 17 bilhões, nós tínhamos que gastar uns 100 bilhões por ano para ter 1 milhão de homens em armas. Temos a bomba atômica para sermos respeitados. Aí nós sentarmos no Conselho de Segurança e não deixarmos que eles façam essa vergonha que fazem hoje, como a Standard Poor's fez, de rebaixar o Brasil, sendo que o Brasil não é risco para ninguém. Isso é um mau besterol. Risco de quê? Nós temos reserva lá fora de 400 bilhões agora, de dólares. Nós temos as maiores reservas mundiais minerais, maiores reservas de água doce, maior reserva de tudo, 200 milhões de habitantes que trabalham. Não temos atrasado nada dos nossos pagamentos lá fora. Isso é imbecilidade. Por quê? Porque são governos fracos, dependentes de banqueiros. Essa grande ordem mundial, exatamente, ela está fazendo o quê? Ela está levando a gente, tudo que tem lá para fora em matéria de quê? De exportações são feitas através de grandes trades que eles têm, né? Por exemplo, JBS, que tem proteínas, né? Fazem as grandes exportações de carnes, são dominadas por americanos. Aí é imbecilidade pensar que é brasileiros. O JP Morgan, por exemplo, é o grande financiador deles. Não é só o BN10 aqui, não. Então, o acordo de Bretton Woods, voltando à sua pergunta, me parece que é do Gustavo, deixa eu ver quem foi aqui. A questão do acordo Bretton Woods é algo superado, né? Já foi lá atrás, onde o Brasil e os Estados Unidos, a Inglaterra, tudo, comungava da questão do padrão ouro, né? Que era o padrão monetário internacional. Hoje nós vivemos o padrão petrodólar, é o petróleo que manda. Só se compra petróleo com dólar. Então o americano anexou
o dólar ao petróleo, o petróleo só sai da Arábia, da Venezuela, de qualquer país do mundo, com o dólar. Por isso que o padrão é dólar. E quem é que produz o dólar? O americano, né? Então, o acordo de Bretton Woods, lá atrás, está superado, porque o padrão era ouro. Hoje não vige mais o ouro, porque o americano não tem lastro em ouro. Quer dizer, ele fez uma grande sacanagem internacional e fez por quê? Porque tem poderio militar. Ninguém peitou o americano depois da Segunda Guerra. Você entendeu? Por isso que eu sou a favor que o Brasil seja uma potência militar. Sendo a potência militar, você será também forte no plano monetário e financeiro. Ok? É o meu pensamento. Ô Márcio, você está me perguntando sobre os 16 anos de estrago petista. Isso é possível sim. Eu entrando na presidência da República, o primeiro ato meu vai ser exatamente quebrar esse pacto com o bancário financeiro, com o segmento financeiro. Eu vou colocar o industrial ou um grande homem de business agrícola para dirigir as finanças do Brasil. E eu tenho conhecimento e know-how internacional. Conheço 43 países, sempre mexi com o comércio internacional e não concordo que os banqueiros que cresceram, né, de um PIB de 4% há 30 anos atrás, hoje tem 25% do PIB nacional, ou seja, um quarto do PIB nacional é o bancário financeiro, setor bancário financeiro, que não produz nada, apenas ganha dinheiro com finança e com especulação. Então, o que o PT fez foi o quê? Foi aliar-se a esse segmento espúrio, né, que é o bancário financeiro, e mais empreiteiras que roubam e que pagam propinas. Então esse estrago tem que ser feito da seguinte coisa, da seguinte maneira primeiro. Auditar a dívida, saber quanto pagamos, quanto devemos e a quem devemos. E chamar esse pessoal na xixa e falar, já pagamos tudo, hein, cara? Você já tem que nos devolver dinheiro, porque nos roubam e a gente não sabe quanto e como. Então a primeira coisa que tem que fazer é isso. É uma auditoria na dívida para colocar a casa em ordem. Por isso que a minha plataforma principal é plataforma econômica, é o bolso. Nenhum candidato fala disso como eu, nem Bolsonaro, nem Alckmin, nem Dória, nem ninguém. Porque são todos pagos por bancos e são todos envolvidos com falcatruas. Eu sou limpo, não preciso de ninguém, tenho minha independência financeira, não sou rico, mas não sou pobre, e eu posso muito bem ter moral para falar o que eu falo. É isso aí. Queria responder aqui ao Cauã, ao Matheus, ao André, todo mundo, a respeito dessa questão de liberalismo. Ora, liberalismo econômico é uma utopia. Nós temos que ter competição, competitividade e agregar também o chamado capitalismo humanitário. O que significa isso? Significa o seguinte, o capitalismo selvagem do século passado, ele é superado na medida em que se produzia com escravatura, com escravagismo, e nós temos que dar ao ser humano os instrumentos para o seu progresso, para o seu desenvolvimento. Por exemplo, hoje em dia nós temos que ter informática, nós temos que ter os instrumentos essenciais para que o jovem, a criança, se desenvolva num ambiente de modernidade. Se você der instrumentos às pessoas, elas progridem. Então, no tempo passado era o seguinte, as elites com as elites, e não se proporcionava que a grande parte das pessoas pudesse ter acesso a esses instrumentos de crescimento e de igualdade. Por exemplo, se um camarada tiver, né, um computador e o outro cara tiver apenas uma maquininha de calcular, ou de datilografia, que é a coisa superada, quem é que vai à frente? O cara pode ter a mesma inteligência que o outro, mas ele não tem um instrumento. Então o capitalismo selvagem é aquele que não dava instrumento às pessoas para progredir e crescerem. Já o capitalismo humanitário, ele proporciona oportunidades, né, geradas pelo capital e pelo trabalho. Então eu sou a favor de que se possa trabalhar, competir e para que se possa vencer com liberdade. Agora, isso não pode, o socialismo, nos impor goela dentro das regras do comunismo, isso não se faz. Vai continuar sendo a elite, que é o Politburo, a moda chinesa, a moda soviética ou a moda cubana, é o Politburo. Eles escolhem quem e o resto que se exploda. Então, eu sou a favor do capitalismo humanitário. E no Brasil não temos, nós temos um comunismo disfarçado.
essa aliança bancária e financeira com o Politburo, desses comunistas safados do Foro de São Paulo, vigaristas, petistas e PSDBistas, os PSDBistas, PSDB é safado. Fernando Henrique fez muito mal ao nosso país, introduzindo aqui praticamente com o PSDB um socialismo disfarçado, um comunismo disfarçado de socialismo, um safado, um canária. Eu vou libertar o Brasil disso tudo. Ok, gente? Com certeza é o seguinte, eu estou da mesma linha do Bolsonaro, mas eu tenho um outro estilo, né, gente? Ele tem um estilo, eu tenho o meu, né? Cada um, agora nós somos do mesmo campo político da direita. Agora, lamentavelmente, a imprensa me dá zero, né? As pesquisas zero, as urnas me fraudam, então é uma sacanagem geral, nós temos que quebrar esse paradigma. Pedro, sobre a era Vargas, é o seguinte, o Vargas, por volta de 30, 40, nós tínhamos no mundo todo os grandes caudilhos, o Perón na Argentina, o Vargas no Brasil, tá certo? O próprio Estados Unidos teve lá, né, naturalmente, os caras, os presidentes que também se elegiam, reelegiam-se, né? Mas sempre a Inglaterra com uma grande potência mundial, mandando no mundo. Então, quando Hitler perdeu a guerra, o Vargas tinha toda a oportunidade do Brasil, inclusive para abrir um pouco mais. E ao contrário, ele fez aqui uma república sindicalista, né? Ele deu a Carta do Lavoro, que é a carteira de trabalho, e deu chance, oportunidade a que o sindicalismo se implantasse no Brasil, e essa miséria, gerou muita miséria isso está até hoje, né? Sindicato é máfia. É a máfia de baixo para cima. Eu, então, sou a favor de algumas coisas que ocorreram no tempo dele, mas muito pouco, talvez menos do que se poderiam, e sou muito contra o que aconteceu em matéria de sindicalismo, a moda varguista, né? Tanto assim que o nosso partido, o PRTB, veio do MTR, que é o Movimento Trabalhista Renovador, do tempo de Vargas, com Fernando Ferrari, que queria se libertar do sindicalismo varguista. Essa carteira de trabalho desgraçada, esses direitos, né, de trabalhadores ao extremo, isso está errado, porque os riscos inerentes ao capital é que fazem a produção e a produtividade. O trabalho tem que ser respeitado, porém dentro dos limites dos riscos também. O empresário se arrisca muito mais. Ele acumula riqueza, porém ele perde tudo de uma vez só. O empregado ainda quer tirar da teta dele tudo até morrer. Felizmente, essa reforma trabalhista agora foi a única coisa que o Temer fez e vai gerar um bom legado para nós. Eu sou contra o Temer, mas nesse ponto, pelo menos, ele fez um ponto positivo aí para todos nós. Ô, Diogo, essa questão de preço de gasolina, combustíveis como um todo, diesel e tudo, isso aí é o seguinte, o petróleo no mundo está perdendo força, né, na medida que o planeta como um todo está se libertando do petróleo. Você veja bem, né? Estão se construindo cada vez mais carros elétricos, a energia eólica evoluindo bastante na Europa, muito mais do que aqui, mas nós já estamos construindo usinas eólicas no Nordeste, no Sul, está espalhado. Energia solar. Então, com isso tudo, em mais 10, 15 anos, o petróleo virará apenas peça do passado, coisa do passado. Claro, vai continuar importante, especialmente para a questão da área química, né? Mas perderá importância no transporte do ser humano. Nós vamos ser conduzidos por baterias, nós vamos ser conduzidos por energia elétrica gerada, né? Pelas usinas e especialmente pelas energias solar, cada vez mais se fazem chips com capacidade maior, né, de captação solar. Por exemplo, lá na Holanda estão fazendo ônibus agora com bateria solar que com apenas 15 minutos de carga você pode andar 350 quilômetros. E as grandes empresas como Volkswagen, como Mercedes e BMW já estão fazendo carros, 10 ou 15% de toda a fabricação de carros com energia, com bateria. A tendência é daqui a 10 anos, isso ser coisa do passado, esse negócio de carro
a gasolina, até. Isso é muito bom, porque inclusive o planeta vai se purificar mais. Mas essa questão de resolver o preço agora é uma questão que o governo quer que a Petrobras tenha de novo todos os seus prejuízos readquiridos num ano só. Isso é um absurdo. A Petrobras perdeu dinheiro foi por falcatrua, não foi por preço de combustível. Isso é uma sacanagem do governo Temer. Bom, se formos essa questão, eu posso responder sim. Aliás, eu não fujo de pergunta nenhuma. Se é questão de sionismo, é o seguinte, gente, a família Rothschild realmente vieram da Alemanha. Aí tiveram três veios. Um ficou na Alemanha, isso bem lá atrás, 1400, 1400, isso na Idade Média ainda. É uma família de banqueiros que financiavam, inclusive guerras, financiavam principados, né? Outra foi para a Itália, eu já estudei sobre isso, e outra foi esses Rothschilds. E outro veio foi para a Inglaterra. Depois espalharam, claro, depois vieram para os Estados Unidos e assim vai. Eles mandam a banca internacional. Agora, acima dos Rothschild, os Rothschild operacionalizam. Está o governo inglês, está o Império Britânico por detrás disso tudo, não é? Que manda, inclusive, nos próprios Estados Unidos, né? Não sei se você sabe, mas o Federal Reserve, que é banco de bancos, né? Emite moeda, o dólar é feito por eles. E não é o governo americano que emite a moeda. Aliás, eles já assassinaram e mataram muitos presidentes. Abraham Lincoln, Kennedy e outros mais, porque queriam que a moeda fosse do governo americano. E esses caras não deixaram. São realmente perigosos. A nova ordem mundial está com eles, né? O Soros, Rockefeller. Aliás, os Clinton são mandados por eles, os Obama da vida. Aliás, os democratas como um todo. Eles formam um grupo, né, que anualmente se reúne, que é o grupo de Bilderberg, lá em Davos, para ditar as regras mundiais. E está indo para lá agora o Temer, junto com o Meirelles, né, baixar a calcinha para ele e dizer o que o Brasil tem que fazer. Realmente são criminosos internacionais, querem inclusive reduzir a população mundial. Então, essa questão de sionismo espalhado mundo afora, mas não está só nisso não. O sionismo está nas comunicações, eles mandam nas grandes redes de comunicação do mundo, né? Mandam todas as questões de pedras preciosas, a Bolsa de Amsterdã, Iderubstein na Alemanha, que é diamantes também. Então, gente, esse povo aí, eles comandam o planeta. Qualquer pessoa que se volta contra eles tentam aniquilar, não é? Somente uma grande arquitetura bem fechada, por exemplo. Hoje o Putin é poderosíssimo, é um cara que vem da área de informação, da KGB. Quem é que vai mexer com ele lá? Não mexe não é? A China virou outra superpotência. E o Brasil ficou interdependente de todo mundo, para lá e para cá, feito um boneco, um João Boneco. É lamentável. Aqui nós tínhamos que ter realmente uma força militar poderosa por trás de um presidente também com disposição. Por isso que eu falei, tem a bomba atômica com poder militar, dá para peitar esse povo todo aí. Bom, sobre aborto, eu sou contra pelo seguinte, você mata uma vida, né? E eu acho que não tem prazo para você tirar uma criança de dentro de 1 mês, ou 3 meses, ou 4 meses, 5 meses, sei lá o quê. Você mata uma vida e é o seguinte, o corpo não é um corpo só, você tem alma. A alma é de Deus. O corpo pode ser do Estado, quer dizer, o cidadão que paga impostos, né, que consome energia, ou seja, consome víveres, produz e trabalha, pode ser do Estado, paga imposto. Agora, e a alma? A alma é de Deus, então eu sou contra o aborto, ok? A questão de porte de arma. Eu acho que todo cidadão merece e tem que ter sua arma sim, desde que ele tenha qualidade e condições para tal. Agora, ficarmos nós, né, como reféns, né? Como reféns da bandidagem e da chantagem, dessa tralha toda que manda no Brasil, das drogas e da violência, está errado. Eu acho que temos que reabrir, sim, não só essa discussão, voltar a ter imediatamente, não tem que discutir nada não, tem que voltar, assim, a todo mundo ter a possibilidade de ter armas. No Brasil não tinha tantas mortes no passado quando todo mundo podia ter arma não, tá? O Pedro, sobre essa questão nuclear, já falei lá atrás, mas volto a reafirmar. Eu acho que é isso que a imprensa não me quer, as pesquisas me roubam, me fraudam, não me botam meu nome.
e as urnas me roubam, porque sabe que eu tenho disposição imediata de implantar certas coisas no Brasil que poucos iriam implantar, eu acho que só a Enéas mesmo e eu. Por exemplo, o Brasil ser potência militar, potência nuclear, porque nós temos 200 milhões de habitantes para defender, nós temos 16 mil quilômetros de fronteiras marítimas e terrestres, 8 milhões e 528 mil quilômetros quadrados de terras contínuas, que é o nosso país, maior do que os Estados Unidos, porque os Estados Unidos só tem 7 milhões e meio quilômetros quadrados, mais o Alasca que está fora, que eles compraram. Nós somos, então, a terceira maior nação mundial em terras contínuas. Nós somos uma população espetacularmente grande, 207 milhões de habitantes, com um PIB de 3 trilhões. Poderíamos ter um PIB hoje de 10 trilhões se não roubassem tanto a nós. Então, eu farei imediatamente isso, um programa nuclear para termos, sim, mísseis, submarinos e forças armadas bem reequipadas. E iria tirar isso tudo, sabe de quem? Dos banqueiros canalhas que roubam tanto nossa nação. São mais de 10 trilhões de reais que nos roubaram nos últimos anos. Queria responder aqui ao Cauã, ao Matheus, ao André, todo mundo, a respeito dessa questão de liberalismo. Ora, liberalismo econômico é uma utopia. Nós temos que ter competição, competitividade e agregar também o chamado capitalismo humanitário. O que significa isso? Significa o seguinte: o capitalismo selvagem do século passado, ele é superado na medida em que se produzia com escravatura, com escravagismo, e nós temos que dar ao ser humano os instrumentos para o seu progresso, para o seu desenvolvimento. Por exemplo, hoje em dia nós temos que ter informática, nós temos que ter os instrumentos essenciais para que o jovem, a criança, se desenvolva num ambiente de modernidade. Se você der instrumentos às pessoas, elas progridem. Então, no tempo passado era o seguinte: as elites com as elites, e não se proporcionava que a grande parte das pessoas pudesse ter acesso a esses instrumentos de crescimento e de igualdade. Por exemplo, se um camarada tiver, um computador e o outro cara tiver apenas uma maquininha de calcular, ou de datilografia, que é a coisa superada, quem é que vai à frente? O cara pode ter a mesma inteligência que o outro, mas ele não tem um instrumento. Então, o capitalismo selvagem é aquele que não dava instrumentos às pessoas para progredir e crescerem. Já o capitalismo humanitário, ele proporciona oportunidades, geradas pelo capital e pelo trabalho. Então, eu sou a favor de que se possa trabalhar, competir, e para que se possa vencer com liberdade. Agora, isso não pode o socialismo nos impor goela dentro das regras do comunismo. Isso não se faz. Vai continuar sendo a elite, que é o politburo, a moda chinesa, a moda soviética ou a moda cubana, é o politburo. Eles escolhem quem e o resto que se exploda. Então, eu sou a favor do capitalismo humanitário, e no Brasil não temos. Nós temos um comunismo disfarçado. Essa aliança bancária e financeira com o politburo desses comunistas safados do Foro de São Paulo, vigaristas, petistas e PSDBistas. Os PSDBistas, PSDB é safado. Fernando Henrique fez muito mal ao nosso país, introduzindo aqui praticamente com o PSDB um socialismo disfarçado, um comunismo disfarçado de socialismo, um safado, um canalha. Eu vou libertar o Brasil disso tudo. Ok, gente? Com certeza é o seguinte: eu estou da mesma linha do Bolsonaro, mas eu tenho um outro estilo, gente? Ele tem um estilo, eu tenho o meu, Cada um, agora nós somos do mesmo campo político da direita. Agora, lamentavelmente, a imprensa me dá zero, As pesquisas zero, as urnas me fraudam, então é uma sacanagem geral. Nós temos que quebrar esse paradigma. Pessoal, criminalização de drogas. Gente... O negócio é o seguinte, eu sou contra todo e qualquer tipo de drogas, tá certo? Porque uma abre porta para outras e assim vai. Ou seja, o ser humano não precisa de drogas para viver. O cara normal, que tenha naturalmente uma vida onde tenha trabalho, estudo, realização pessoal, realização profissional, realização
familiar, ele não precisa de droga. Então o negócio de droga é porrada nelas. Nós temos que combater e botar para quebrar. Não tem esse negócio de consumir pouquinho, porque só para si não, como o Fernando Henrique fala. Vai para puta que pariu. Olha, você sabe que a Inglaterra dominou a China durante séculos com a papoula, né? Com ópio, né? Então, lá os jovens consumiam, famílias consumiam, ficavam naquela inércia. Resultado, ficaram eles atrasados. Aí veio o Mao Tse Tung, acabou com essa historinha toda e o país se reergueu, né? Ok, gente? É isso aí. Deixa eu ver outra pergunta aqui para ver se respondo. Olha, pessoal, o negócio é o seguinte. A grande mídia me sabota porque ela é paga pelos Illuminates. A grande mídia me sabota, a Globo, a Record, o SBT, Bandeirantes, o Estadão, a Folha, a Veja, a Época, a Isto É, tudo é pago pelos banqueiros, que sabem que o cara mais perigoso para eles sou eu. Um cara esclarecido, que conhece, tem know-how, tem conhecimento, tem experiência, tem um partido limpo, sou fundador da Legenda. Então o risco para eles não é o Bolsonaro. O Bolsonaro, no bom sentido, até gosto dele, mas é o sparring. Eles querem um cara que é mito, que a juventude apoia e quer, porque é aquele cara que combate, eu sei, com violência, tá, tudo bem, é um bom sujeito. Mas eles querem ele porque eles sabem que é fácil ser batido num debate. Comigo não me batem nada, ao contrário. Levam porrada. O próprio Ciro Gomes, que é um dos caras bons que entende economia, o Serra falaram, quem mais entende economia da direita no Brasil é Levi Fidelis. Ele é duro de vencer. Então, eles não me deixam ir para a mídia com medo de eu ganhar. Porque se eu for para a grande mídia e as pessoas me ouvem, vocês viram lá no Pânico um dia desse, tinha 1h30. Botei para quebrar. Estou doido que o Vilas me entreviste para que eu possa mostrar que o Bolsonaro teve lá, que foi uma vergonha. Eu não vou deixar que ele me encoste no canto. Ao contrário, vou dar noções de economia como o professor dá, né? Então nós temos que sim, me ajudem muito, me ajudem aí no YouTube, passem essas coisas que eu falo, passem para todo mundo e vamos abrir espaço. Na internet é o jeito, porque os caras me sabotam, as pesquisas não me colocam meu nome, nas urnas eletrônicas tentam me roubar, é uma putada só. Nós temos que vencer isso na marra.